Eu acho que você já deve ter parado para pensar na relação do alimento com a sua saúde, com o seu sistema imunológico, de toda hora estar doente, toda hora pegar uma virosezinha, não é? Então, tem uma relação, obviamente, muito grande na alimentação e nosso sistema imunológico. Quando a gente tem uma alimentação pobre em nutrientes, quando a gente consome muito alimento processado, alimento rico em gordura saturada, a gente fica, de fato, mais doente, tá? A partir do momento em que a gente melhora a qualidade do alimento, a qualidade da nossa alimentação, que a gente bebe água, que a gente está cuidando do nosso corpo de forma positiva, com comprometimento, o exercício físico, o sono de qualidade, a gente sente também uma melhora. Hoje, a doutora Juliana Lima, que é imunologista, vai nos mostrar alguns alimentos super imunes e outros que são tóxicos. Então vamos juntos aprender porque o assunto é muito bom. Seja muito bem-vindo, obrigada por estar aqui com a gente. Como vai você? Tudo bem? Tudo bem? Obrigada. Tudo jóia. Vamos lá. Vamos. Temos aqui caiu um lencinho aqui do lado, mas não foi nada grave, gente. Tá tudo bem. Temos aqui vários alimentos que a gente conhece no nosso dia a dia, né? Olhando assim, alguns eu já até sei que não são muito legais, mas não sei. Olhando a grosso modo, parece que a maioria é bom. Tô errada? Em partes. Tá vendo? Só vamos aprender com quem sabe. Vamos lá. Então, assim, o que é interessante a gente entender é que o intestino é o santuário da imunidade. Isso é a grande maioria das pessoas, elas já sabem. O que eu já venho há bastante tempo mostrando para os meus pacientes, os alunos, enfim, é que, para mim, alimentação e nutrição não cabe terrorismo. E não cabe excesso de exclusões, a não ser para um alérgico, intolerante, enfim. Então, a ideia aqui é mostrar o quê? É explicar o que seria uma cozinha afetiva, porque a alimentação é isso, a alimentação não é isso, não pode, sabe? Então, é muito prazeroso para a gente, eu falo, servir os nossos filhos, nosso marido, enfim, receber amigos. E a partir do momento que a gente entende que é possível fazer substituições inteligentes, a gente para com terrorismo e modismo. Isso que é interessante, porque comer é muito prazeroso. Sim. E o que seria muito interessante? Seria interessante a gente fazer o seguinte, entender o que tem no rótulo e entender o que tem realmente dentro dos alimentos. E trazer aquilo que tirar um pouco aquilo que é inflamatório e trazer aquilo que tem um valor biológico e nutricional para o nosso corpo. Dessa forma, a gente aumenta a imunidade a partir do intestino e, consequentemente, a gente vai ficar menos doente. Tá vendo? Essa é a intenção. Entende? É isso. Sim, e com certeza vai ser um ganho muito grande e até economia. Às vezes as pessoas falam assim, ai, mas será que comer certinho não gasta muito? Não, pelo contrário, você vai economizar até em medicamento, né? É isso. Olha que coisa boa. Bom, comer é bom demais, né? Comer é muito bom. Então vamos lá. O que a gente precisa saber, assim, olhando para uma bancada dessas, pensando também no nosso dia a dia, doutora? O que é mais importante, eu posso começar pelo pãozinho francês? Então, a gente tem um grupo de alimentos ditos alimentos inflamatórios. Alimentos que são inflamatórios são alimentos que ajudam a fazer, sabe aquelas ites que a gente sempre fala? Rinite, conjuntivite, otite, gastrite, ites, aí depois de um tempo, artrite. Então, ite significa inflamação. Inflamação começa no intestino. E o que mais inflama o nosso corpo, o nosso intestino, são os alimentos, principalmente glúten, leite, derivados de vaca, seus derivados e excesso de açúcar. São os vilões. Sendo que o glúten, existe uma questão em relação ao glúten, porque hoje a grande maioria do glúten, a grande maioria do trigo é transgênico. Então existe esse problema. Então se a gente pega aqui em relação a um pão francês que quase todo mundo tem em casa, qual o problema dele hoje? É um alimento que ele não nutre a gente, ele é gostoso, ele mata a fome, mas ele inflama. Principalmente para quem é celíaco, principalmente para quem tem algum tipo de sensibilidade. Aí as pessoas me perguntam, tá, doutora, mas eu não sou celíaco, eu não tenho sensibilidade. Eu posso estar consumindo? A resposta é, de vez em quando sim, por que não? Mas todos os dias, sendo que a gente tem substitutos. Exemplo, tapioca. Tapioca é um substituto do glúten. Por quê? Vem da mandioca, então é uma opção. Só que existem aquelas pessoas que são diabéticos e eles falam, doutora, tem um índice glicêmico muito alto em relação à tapioca. Aqui também tem, né? A gente consegue entender?
E a gente vai para a tapioca. Aqui a gente precisa fazer com que isso tenha um poder nutricional maior. O que que a gente faz? Ovos, de preferência caipira. Isso aqui é o quê? Gergelim, a gente coloca gergelim aqui porque gergelim é uma fonte incrível de cálcio. Então, aquela sensação que eu preciso do pão e do leite, você acaba de mudar isso daqui. Por quê? A gente acabou de mudar. Porque eu coloco uma opção como a tapioca, que é deliciosa, tenho várias bases de recheio, né? Isso aqui é uma opção de recheio, mas eu posso melhorar ainda mais o poder nutricional. Por quê? Porque existe um processo para essa tapioca ficar assim, certo? E se eu for na fonte? E se eu for na terra? Eu encontro a mandioca. Né? A mandioca, aipim, né? Enfim, é uma delícia, né? Mandioca, aipim, macaxeira. Isso, depende da região, né? E eu ainda posso deixar mais nutritivo. Eu venho aqui e coloco gergelim. Eu posso melhorar ainda, eu posso colocar um pouco de manteiga ghee, que vai ficar mais gostosa, porque são gorduras importantes pra gente. Então, é uma opção de café da manhã que a gente sai daquilo que inflama e da monotonia alimentar e a gente tem aqui opções sensacionais. Delícia. Né? Então, é muito legal. Então, essa é a ideia. Um aipim, né? Quentinho, com uma manteiguinha, é irresistível. Pelo menos eu amo. É muito bom. Eu amo, acho delicioso. É muito Aí bom. Tá, vamos continuar então. Essa é uma ideia. Aqui eu trouxe algo, eu vou passar para cá, porque como a gente está falando do glúten, a gente pode falar também sobre a bolacha, né? Bolacha, água e sal. Tá, doutora, qual o problema dela? Putz, é a bolacha, água e sal. Ela não tem só água e sal. Ela tem vários ingredientes, também tem a questão inflamatória, também tem um excesso de glúten, de trigo. Então a gente pode substituir. Então olha isso aqui. Olha esse snack, essa bolachinha. Aqui também tem gergelim, tem sementes e é corado com beterraba. Consegue entender? Esse snack é feito em casa ou ele é comprado? Esse aqui é industrializado. Ah. O que é mais fácil para a gente fazer em casa é um mix de semente. Imagina todas as sementes, as melhores. Semente de girassol, semente de abóbora. A gente pode colocar gergelim preto, gergelim branco, aveia. Faz tudo aquilo, ou no forno, ou mesmo numa panela, e depois você pode... Algumas pessoas gostam dela mais salgada, algumas pessoas gostam dela mais doce. Às vezes um melado, mas bem pouco, porque a intenção é pegar tudo aquilo que tem de nutriente daquela semente, coloca no forno abertinho, e é muito simples. Consegue entender? Você sai de uma caloria vazia, para um snack de sementes ou industrializados, que tem vários no mercado, ou faz na sua casa. Que é claro que aquilo que é feito em casa, além de ter o melhor tempero, que é o amor, você simplesmente consegue comprar os melhores. E às vezes o industrializado tem toda uma questão comercial. E eu sempre digo, tanto para o paciente quanto a aluna, para todo mundo que está no programa, eu tenho um programa de saúde hoje, eu falo o seguinte, a questão do comércio e dessa questão de valores é muito complicado quando você quer trazer a farmácia para dentro da sua cozinha. Então a gente não fica contabilizando muito, não. A gente gosta de comprar literalmente os melhores alimentos. Consegue entender? Sim. Porque na hora que você junta tudo isso, você tem ali um medicamento, um remédio natural, né? Só que em forma de um snack delicioso, crocante. Quem não gosta de comer algo que é crocante, né? Então essa é a intenção. Aqui eu coloquei uma opção de patê, então eu sugiro que as pessoas tenham um hábito e procurem entender que os patês eles podem ter uma base de biomassa de banana. Isso aqui é biomassa de banana verde, porque eu sempre deixo dentro do congelador, então eu trouxe assim, né? Então fica muito fácil. Ok, é uma opção, então café da manhã, falo, tá garantido. Outra questão que inflama bastante a gente, leites e derivados. Qual que é o melhor substituto para o leite, derivado no caso de animal, para a gente vir para uma fonte vegetal? É o coco, leite de coco, por conta da sua gordura, que é uma gordura muito boa, então é melhor. Lembrando que o melhor leite é o leite materno, eu represento aqui porque eu ainda amamento meu bebê, então leite materno e depois o segundo alimento a gente pode falar do ovo e o terceiro coco. Então o coco ele é um super alimento, um alimento super imune. Ok, aqui são os iogurtes tipo Danoninho, que a gente sabe qual é o problema dele, principalmente para os alérgicos, a quantidade de corante que tem aqui. E como é que a gente faz isso em casa? Inhame e morango. De preferência, um morango que seja orgânico. Então aqui a gente tem um Danoninho feito em casa.
é excelente. Então aqui é uma opção tanto para as crianças quanto para as adultos. Todo mundo gosta disso. E essa receita do Danoninho, gente, com inhame e morango, você vai encontrar fácil na internet, tá? Já tá bem difundida. E não é complicado, dá para fazer rapidinho. E durante a semana no meu Instagram eu vou separar tudo e vou colocar a receita de todos eles. Joia. Né, que vai ser bem bacana, bem legal mesmo. Normalmente isso aí é dentro do meu programa, eu falo é fechado, né, para as mentorias, enfim. Mas como a gente está no programa e as pessoas elas buscam depois, doutora, eu quero saber. Eu vou disponibilizando, só chamar no direct que eu falo. Aqui é uma opção excelente para substituir gelatina. Isso aqui é uma gelatina. A base dela, adivinha o que é? Alga. Olha que alga legal. Marinha. Isso o japonês e o chinês já tem o costume de usar a alga marinha, né? Já é da cultura deles, pouco da nossa. Mas por que isso aqui é importante? Porque ajuda na saúde da tireoide. Então, até agora a gente falou sobre a saúde do nosso intestino, mas é importante também a gente pensar na nossa tireoide. E qual que é o problema em relação à gelatina? A quantidade de química, a quantidade de corante, assim como o Danoninho. Aqui eu coloco um embutido, né? Eu coloco uma salsicha, que não tem nada de bom na salsicha, mega inflamatório, e aqui eu trago uma opção de salsicha à base de cogumelo. Cogumelo é um super alimento, então é possível fazer em casa e é possível também encontrar industrializado. Uma opção para substituir aqui as carnes de hambúrguer, porque às vezes a gente não sabe a procedência, então faça na sua casa ou com base de cogumelo ou com a base de quinoa. Porque você é contra a carne vermelha, carne animal? Não, eu sou a favor da carne vermelha desde que ela seja orgânica. Ou seja, a digestão de uma carne orgânica é diferente e tem toda uma questão sustentável em relação à carne. Então, tudo a gente precisa saber a procedência. Qual a procedência dessa carne? Qual a procedência desse frango? Tem antibiótico no frango, consequentemente tem antibiótico pra gente. Então, não faz sentido, entende? É isso. Aqui eu coloco um substituto pro caldo de legume industrializado, que tem um nome famoso, né? E aí a gente coloca aqui uma opção que é a cúrcuma em pó. Porque é um super alimento, então a gente está desinflamando o nosso corpo enquanto a gente está temperando as nossas comidas. Aqui, o substituto para óleo vegetal, sai o óleo vegetal porque ele inflama e entra o azeite. Lembrando que o azeite ele pode ser medicado com alho, alho é um super alimento, ok? Aqui a gente tem substitutos para duas questões muito importantes. Lembra que eu falei que uma das coisas que mais inflama o nosso corpo é açúcar? Refrigerante. Tem muita quantidade de açúcar e às vezes tem adoçante. Só qual é o problema do adoçante? Hoje a Organização Mundial de Saúde já definiu que não é indicado mais adoçante nem para diabéticos e nem para emagrecimento, ou seja, é químico. Então não adianta às vezes a gente olhar aqui, zero açúcar. Em algum lugar, zero açúcar significa está cheio de adoçante, significa inflama meu corpo, eu não quero para mim. Opções kombucha, que é fermentado, e aí ajuda, assim como a biomassa de banana, é um probiótico, prebiótico natural para o nosso corpo, então ajuda o nosso intestino, consequentemente a nossa saúde. E para finalizar aqui, eu trouxe um substituto, apesar de o álcool. O álcool é algo que inflama o corpo, mas é muito complicado a gente falar. Isso aqui é uma água alcoólica, só água e álcool. Então o álcool, por que o álcool está aqui? Porque eu particularmente eu não bebo, não gosto de nada que é alcoólico. Só que para os pacientes é sempre uma pergunta, doutora, eu gosto de beber alguma coisinha final de semana, qual a opção? O que eu faço? Então a gente fica preocupado só com o álcool. E o açúcar que está lá dentro, e o glúten que está lá dentro, e os adoçantes, os aromatizantes. Então às vezes, é por isso que eu sempre digo, não é só uma questão do glúten, por isso que para quem não tem alergia ou sensibilidade, às vezes a gente libera. Mas se ele está contido numa cerveja, a pessoa está tomando pão líquido numa cerveja. Substituto, kombucha, substituto, uma água alcoólica, porque aí sai tudo que não presta e a pessoa consegue fazer um drink menos calórico, um drink menos inflamatório. Então aqui tem várias opções. Não tem sofrimento. Tá vendo? Não tem exclusões. E não tem do tipo assim, eu não posso, o que eu vou comer? Eu vou passar fome. Não, dá pra fazer as trocas saudáveis. É isso. Doutora, vamos lá. Temos já perguntas aqui, olha. A Terezinha Chácara, ela quer saber, iogurte integral é prejudicial? Depende para quem. O iogurte, que é um iogurte que tem um derivado, exemplo de leite de vaca, é prejudicial para quem tem intolerância, para quem tem algum tipo de alergia. No entanto, quem não tem essas patologias instaladas é um bom alimento. É um bom alimento, a gente pode sim considerar. Perfeito. Porque ajuda. Obrigada, Terezinha. Vamos para o próximo. Quem é a próxima participação? Abel Penha Check. Na reeducação alimentar, a crepioca, a tapioca são inflamatórias e os queijos amarelos são os melhores? Ok.
Então, nós falamos sobre tapioca e crepioca. A questão da crepioca, né? Então, o ovo é um super alimento maravilhoso. A tapioca é um substituto daquilo que tem glúten, então é um excelente alimento e é uma ótima opção, que foi o que a gente colocou aqui. A questão dos queijos amarelos, tudo depende, que seja branco, que seja amarelo. O problema do queijo branco, qual é? Para aqueles que têm qualquer intolerância, qualquer problema com leite, não substitua aquele queijinho branco na minha dieta que alguém prescreveu. Isso não é interessante para quem quer fazer uma modulação intestinal. A questão dos queijos amarelos, existem vários protocolos em relação à detoxificação intestinal. Nos primeiros 2 meses de limpeza do seu corpo, não é interessante o queijo, nenhum tipo de derivado. Depois, é uma estratégia, tá? São estratégias de tratamento. Depois a gente reintroduz e normalmente são os mais curados. É uma boa opção, sim. Tá joia? Isso. Boa pergunta, Bel. Muito obrigada pela participação. Gilene dos Santos Braeio. Qual seria o cardápio de café da manhã ideal para os diabéticos? Maravilha, adoro esse tema diabético. Pensando em diabético, nós temos que pensar em índice glicêmico. Então, a gente tem que pensar em preparações que têm um índice glicêmico mais baixo. Lembra o que eu falei? Primeiro a gente desinflama, lembrando que é inflamação e índice glicêmico. Exemplo, o pão. A gente fala, o pão é um vilão? Sim, o pão é um vilão. Por quê? Nós precisamos de substituições em relação ao pão, como a gente falou da tapioca, até chegar na mandioca, mas nós precisamos também aumentar o nível de proteína no café da manhã. Por isso que o ovo é interessante, às vezes um whey é interessante, um tofu é interessante e as sementes são interessantes. Exemplo, para um diabético, no café da manhã que fica com medo das frutas, as frutas são excelentes antioxidantes, vitaminas e minerais que estão compostos numa fruta, principalmente orgânica. Qual a melhor estratégia para o diabético consumir uma fruta? Acrescentar sementes. Então, essa é uma estratégia, eu falo uma dica assim, excepcional para todos os diabéticos e tem uma outra dica que é, muitas vezes o diabético não está conseguindo controlar a sua glicemia por conta da ordem dos alimentos e isso influencia também. Então, primeiro, algo que é proteico, depois um carboidrato. Isso aí é excepcional e a gente controla muito rápido quando a gente muda a ordem dos alimentos. Esse depois pode ser imediatamente? Pode ser sentada à mesa? Imediatamente. Só comecei com ovo, depois que eu vou comer o pão? Pode, perfeito. Joia. É isso. Everaldo, tem uma pergunta, né? A gente sempre abre aqui para a turma perguntar e esse é o nosso perguntador oficial. Oi, doutora. Olá. Boa tarde. Boa tarde. Baseado em tudo que você falou aqui pra gente, nós já temos uma dieta completamente inflamatória, tudo que a gente consome. Pena. Mas o ideal seria nós procurarmos sempre um especialista, né, um profissional da área, para poder nos indicar o caminho tomar, né? Não pegar numa revista ou pegar na internet uma dieta porque isso aí pode estar... É correto isso? É isso aí, exatamente. Existe algo que é universal, que eu posso afirmar para você, que é o seguinte. O que acontece? Existe uma base, tudo que eu coloquei para vocês ali é em relação à inflamação. Infelizmente, hoje nós estamos adoecendo porque nós estamos inflamados e estamos inflamados porque estamos sendo intoxicados. Então, a base de qualquer doença é controlar a inflamação. Depois que você exclui da sua alimentação de forma inteligente e gostosa, você depois de um tempo, depois de detoxificar, depois de limpar, depois de substituir, aí você encontra a sua individualidade, porque vai existir uma dieta para o alérgico, uma dieta que eu digo, uma alimentação específica para o alérgico, para o intolerante, para o diabético, mas a base de tudo isso é a inflamação. E existem os profissionais de saúde para atender todo mundo. Perfeito. Obrigada, Everaldo. A Kátia Silva, _K, quer saber, no caso da mandioca, ela pode ser consumida todos os dias ou tem que variar com outras coisas? Amo o seu programa. Obrigada, Kátia. A mandioca, a aipim, é muito rico, né? Um tubérculo, uma raiz. Só que o nosso país tem tanta diversidade, tem tantas raízes. Então, por exemplo, para um diabético, a batata Yacon é a melhor opção porque tem um índice glicêmico mais baixo. Para uma criança que está sempre doente, o inhame vai ser a melhor opção. Então, por que não diversificar num país que tem tantas raízes e tantos tubérculos? Muito bem. É só uma questão de diversificar e para não ter monotonia alimentar. Às vezes as pessoas têm essa dificuldade, é sempre o mesmo alimento, é sempre o pãozinho com café com leite, com bolacha creme crack. E na hora que você entra, fala um programa, né, de
alimentação, você tem tanta opção, principalmente num país tão rico. Pois é, a vida fica até mais prazerosa, né, gente? É muito mais gostoso. Olha, a doutora Juliana Lima, ela tá no DRA Juliana Lima no Instagram, segue lá. Ela disse que vai, inclusive, colocar as receitinhas do que ela mostrou pra gente hoje. E você pode também enviar uma pergunta, marcar uma consulta no 11 95382 2133, tá bom? Doutora, muito obrigada. Até a próxima. Obrigada. Foi uma alegria te receber, tá bom? Obrigada.